Dossiê Sherlockin. Caso 03. A Bucha. Você já teve a sensação de que no Brasil o elenco muda, mas o roteiro é sempre o mesmo? Por que o país parece travado? Não importa quem ganha a eleição. A resposta está escondida em 1830, nas arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Hoje, vamos desmascarar a Bucha, a sociedade secreta que treinou a elite e desenhou o sistema que blinda o poder até hoje. Lembre-se de se inscrever no canal para juntar mais uma peça do quebra-cabeça geopolítico. Se gostar do conteúdo, curta e compartilhe para espalhar a pesquisa. Esqueça o que te contaram. Vamos aos fatos. Então, ao mesmo passo que tem todo esse apoio internacional, a história do Brasil, e vocês vão começar a ver a partir de agora, ela é bem marcada por disputas familiares. O Brasil vive uma oligarquia familiar, até os dias atuais. Para quem falava, não, no passado, né, a gente surge com as capitanias hereditárias, né, dando aqui, e parece que a gente segue até hoje com as capitanias hereditárias. Não são mais 13. Agora tem cada um com seu feudozinho, mas no final do dia, são nomes que vão se repetindo ao longo da história brasileira. E às vezes quando o nome muda para outra família também conhecida, mas a forma de atuar é quase sempre a mesma. E vamos lá que agora se prepara que a gente vai botar a quinta marcha. Agora a gente já vai de quinta marcha. Se liga nisso aqui. A história do alemão enterrado em Faculdade de São Paulo, que fundou uma poderosa sociedade secreta. Onde foi que eu achei isso daqui? Eu já adianto. Um dia eu ouvi o Tomás Juliano falando sobre isso. A tal da Bucha. Já ouviram falar da Bucha? Vamos ouvir falar agora. Aí é o túmulo de Julius Frank, um dos pátios da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E por que esse assunto aqui é interessante? Em forma de um pequeno obelisco, o túmulo é um monumento inusitado em um pátio interno da Faculdade de Direito da USP, lá no Largo do São Francisco. A lápide revela a identidade, Júlio Frank, como se tornou conhecido no Brasil o intelectual alemão Johann Julius Gottfried Ludwig Frank. Nascido em 1808, migrou para o Brasil em 1828. Erudito, começou a ganhar vida dando aulas particulares em repúblicas estudantis de São Paulo, acabou se tornando professor na Faculdade de Direito. Em 1834, foi nomeado professor de História, Filosofia e Geografia do curso anexo da instituição, que funcionava como escola preparatória. Mas o que relenderia anos mais tarde, o direito de ser sepultado com destaque no interior do prédio universitário, viria de uma sociedade secreta que Frank fundou, a Burschenkraft Paulista, mais conhecida como Bucha. Oficialmente, a Bucha foi fundada em 4 de julho de 1830, com professores, alunos e pessoas importantes da sociedade como associadas. 1830. Vai vendo. Coube ao alemão organizar seus estudos e seu código moral. A não ser meia dúzia de membros, os demais ignoravam os fins, aliás, louváveis dessa instituição, né? Blá, blá, blá. O historiador Luiz Soares de Camargo lembra que a sociedade, embora primasse o cunho filantrópico, também servia para propagar o ideal liberal e republicano. A necessidade de ser secreta impunha-se naquele momento porque tanto os estudantes agraciados quanto os doadores exigiam sigilo. Em 1830, estávamos, né? Já estava na regência ainda, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, você estava no período monárquico. A turma estava falando de república, que veio acontecer em 89. Aí você está se perguntando, não, peraí, será que, sei lá, o golpe de 89, o que foi que você chama aí, veio da bucha? Com uma buchada? Rapaz. Vamos olhar na própria Wikipédia. A Wikipédia é bem resumidinha, ele pegou uns artigos na internet e resumiu, o texto está bem direto. Só você vai começar a sentir o drama. A Bucha foi uma cidade secreta, liberal, filantrópica, que defendia ideias liberais, né, óbvio, republicanas, da Faculdade de Direito de São Paulo, blá, blá, blá. Membros famosos. Muitos políticos, ministros e presidentes da República Velha foram bucheiros. Seu lema era fé, esperança e caridade. E sofria influências dogmáticas do iluminismo e da maçonaria. O iluminismo a gente vê até hoje, nos dias atuais, né?
principalmente por parte de alguns juristas. Diversos membros da bucha tiveram enorme influência nos acontecimentos políticos a partir do século XIX, entre os 133 participantes da Convenção de Itu em 73, que resultou na criação do Partido Republicano Paulista, que esse partido foi uma das células que foi gerando as ideias republicanas até o que aconteceu em 89, predominavam bucheiros como Campos Salles. Vocês ouviram falar de Campos Salles, que foi presidente do Brasil? Francisco Glicério, Américo de Campos, Rangel Pestana. Esses últimos foram, ao lado de Júlio Mesquita, os fundadores do jornal O Estado de São Paulo, que foi também uma espécie de órgão oficial da bucha. Ó, talvez a primeira notícia de hoje, o editorial do Estadão, comece a fazer sentido. O fundador do Estadão era um membro da bucha, um órgão oficial. E o que é que o Estadão se consagrou ao longo dos anos? Como um grande veículo liberal do Brasil. Até os dias atuais. Sempre foi e continua sendo. Será que as coisas são aleatórias? Você vê também que o Estadão até hoje faz questão de sempre estar cobrindo, né, a questão do direito no Brasil. Tem algumas colunas dedicadas a isso até os dias atuais. Será que isso é uma coincidência? Ou será que está nas raízes do jornal? Vamos continuar. A famosa Comissão dos Cinco, encarregada de elaborar o anteprojeto da Constituição Republicana, tinha entre seus membros 3 bucheiros: Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e Santos Werneck. Segundo Afonso Arinos de Melo, né, também bucheiro e filho de bucheiro, na biografia que escreveu sobre o presidente Rodrigues Alves. E aí? Comissão dos 5. De 5, 3 eram bucheiros. Começou a construir a primeira Constituição do Brasil pós 89. Os 3 ministros civis mais proeminentes do governo provisório, encabeçado pelo Deodoro, eram da bucha: Rui Barbosa, Campos Salles e Quintino Bocaiúva. Além disso, também foram bucheiros na República Café com Leite os presidentes Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, eleito em 30, que não chegou a assumir, assim como os presidentes mineiros Afonso Pena, Venceslau Braz e Arthur Bernardes. A gente falou um monte de nome, né? Parece que todos os presidentes da República Velha, com exceção do Epitácio Pessoa, foram bucheiros. Mas que baita coincidência, né? Rapaz, eu quero fazer parte dessa bucha. Poetas como Castro Alves, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, outras personalidades da história do Brasil, como Barão do Rio Branco, também pertenceram à bucha. 1830 foi criada. Era organização secreta? Ninguém sabia? Mas tu vê que baita coincidência. Era um grupo dos seletos, dos seletos, dos seletos, dos seletos, seletos. Só os melhores. Era convidado. Tinha um limite de convites. Aí, dá um bisu nisso daqui. Júlio Mesquita Filho. Já é o filho do Júlio Mesquita, que fundou o Estadão. E o projeto de ensino superior paulista, seus escritos, sua atuação. Ao longo dessa dissertação aí de mestrado, né, que é da PUC de São Paulo, tem um capítulo só para falar dessa bucha. E aí, quando vai falando dessa bucha, tá lá, né? A lida diária dos alunos influenciou a formação da sociedade secreta, estudantil, né, a bucha, com base nos ideais liberais e anti-absolutistas, com os quais Frank se inteirou, né, o Julius Frank. Em seu tempo estudante, a bucha inicialmente auxiliava estudantes sem recursos, mas com potencial e vontade de estudar, de modo velado, sem que soubessem quem eram seus padrinhos. Não parece o método atual das ONGs? Só que você não precisa estudar, só precisa mililitar. Mas você milita para deixar os seus padrinhos muito felizes e muito contentes. Você pega, rapaz, o menino aí que tá precisando de uma ajudinha, dá uma ajudinha, né? Principalmente quando é petista. E como anuncia a citação acima, porque tem uma citação, Mesquita Filho, em seu último ano de faculdade, 1916, foi o chaveiro. A festa da chave daquele ano era especialmente anunciada no Estado de São Paulo. Bom, o jornal Estado de São Paulo, ele não está disponível na Biblioteca Nacional, mas a festa da chave era a cerimônia que se passava uma chave. O chaveiro era meio que quem mandava. A cada ano saía um, entrava um, normalmente sempre do último ano. Ou era do 4º ano? Tô na dúvida, se era do 4º ou do 5º ano. E aí era o ano do filho do Mesquita, Mesquitinha ganhar a chave. A chave secreta da bucha. Aí eu fui atrás, né, tá ali, ó. Realiza-se hoje às 10 horas em ponto, com excepcional brilho, na Faculdade de Direito de São Paulo, a tradicional festa da chave. Eu fui atrás, como falei, não tem o jornal
o Estado de São Paulo, no Estadão, disponível na Biblioteca Nacional, mas vocês podem ver, ó, essa notícia foi do dia 2 de dezembro de 1916. Não tem do Estado de São Paulo, mas tem o Correio Paulistano. 28 de novembro de 1916, ou seja, 4 dias antes da festa da chave, tava lá, ó. Realiza-se no dia 2 de dezembro, às 20 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, tradicional festa da chave. Olha ali amarelo embaixo. Receberá a chave das mãos do bacharelando Júlio Mesquita Filho, o quartanista Abelardo Vergueiro César. Ah, ele tinha... É isso. Não é que ele foi receber a chave, ele tava passando a chave. Julinho, rapaz. Mesquitinha tava saindo da função que ele tava, né? Passando a chave. Veja como são as coisas. Aí, fui atrás pra ver se eu procurar por festa da chave, né? Uma forma discreta de você falar da sua cerimônia. E eu achei outros relatos, ó. 1909, festa da chave, São Paulo, né? Realiza-se a 13 do corrente, a tradicional festa da chave na Faculdade de Direito. Aí tá ali, ó, 13 de novembro de 1911. Realiza-se amanhã na Faculdade de Direito a tradicional festa da chave. Sendo nessa ocasião inaugurado, babá. E aquela outra matéria é de 1900, cravado. 1900 também foi anunciado, tá ali embaixo. Constatou-se também ter se realizado a festa da chave, restaurando-se assim uma das mais pitorescas e sugestivas tradições que se obliterara de alguns anos a esta parte. Ui, quão pitoresca era essa festa. Tem umas imagens meio estranhas na internet, viu? Uma galera assim com uns capuz esquisitos. Deus é mais. Mas vejam só. Aí, essa bucha tem mais, não tem? Parece que não tem mais. Parece, né? A gente não bota a mão no fogo nunca. A sociedade secreta é pra ser secreta. Mas a história é que quando chegou lá os idos de 1930, teve muita confusão, teve Era Vargas, etc. Meio que a turma ficou meio que na ilegalidade. Então teria meio que se dissipado o movimento da bucha. Só que nesse mesmo período, a turma disse que a bucha acabou em 1930. Em 1931, no ano seguinte, é criada a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP. No ano seguinte, né? Engraçado, a bucha termina em 31 surge esse grupo. É um site que tá aí, é o Arcada. Eles devem se encontrar todo ano, né? É só os melhores, gente. É a maior faculdade de direito do país. Aí tu vai no site oficial dos caras, tu vai na parte que tá ali história ou é arquivos, e tá lá, ó, os estatutos da bucha. Aí tu acha. A turma lá, né, relatando como foi, etc. Tem lá, inclusive, ó, o printzinho, né, como foi lá, né, as regras editadas, né, lá em reminiscências. Aí, nesse site oficial, né, oficial ligado ao pessoal, os ex-alunos da USP. Aqui em imagem tu entende o drama. Antigos alunos, presidente do Brasil. Todos, até Júlio Prestes, né, o primeiro da última linha, todos ligados à bucha. 9. Aí tu tem a política do café com leite. Será que a gente teve no Brasil realmente a política do café com leite ou foi a política da bucha? Porque até os mineiros que foram presidentes, tipo Arthur Bernardes, tudo na USP. Baita coincidência, né? Baita coincidência. Você vê que o Brasil tinha como capital Rio de Janeiro. Antes de ter foi Salvador. Antes disso deve ser Brasília. Mas qual foi o estado que realmente cresceu e se desenvolveu? O estado de São Paulo. O estado de São Paulo. Veja como se organizar, ter um grupo político. Como ter um grupo político é importante. As coisas não aconteceram do dia para a noite. A sociedade como essa foi fundada em 1830. A monarquia só veio acabar em 1889, ou seja, 59 anos depois. Foi criado o Partido Republicano, aí tinha o Jornal Republicano. Já eu, de vez ou outra eu acabo lendo esse jornal quando eu pesquisava notícia antiga. Tinha ideias, o pessoal propagava uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Todo esse trabalho de comunicação, criação de uma metanarrativa, mudança da percepção da sociedade até chegar nos finalmente. Mas no final do dia, o que é que você vê? São as mesmas famílias que frequentam os mesmos locais, tomando as mesmas decisões. Aí você olha no Brasil hoje e fala, nossa, o judiciário no Brasil hoje, ele tem muito poder. Tem a foto do Temer depois ali, mas não botei não, que eu não ia dar essa moral pro Temer.
Tem um cara que vocês não gostam também muito não, que ele também estudou na USP, viu? Então você vê, ó, Constituição, Comissão dos 5. Dos 5, 3 era bucheiro. Será que a turma já não começou a costurar as coisas desde o princípio? O judiciário tem um papel no Brasil bem diferenciado? Será que já não faz parte da ideia, né, desses ideais republicanos? Todos esses caras foram bucheiros. Quebrou só quando veio o Vargas, mas depois o governo ali, o interino lá da Gravado, de 45, 46, José Linhares. Depois teve Nereu Ramos, também um aninho ali, e depois o Jânio Quadros. A gente já fala dele também. Aqui é da USP, né? Mas não da bucha. Mas vejam como são as coisas. Vejam de onde saíram os presidentes do Brasil desde a República Velha. Desde a República Velha. Será que podemos falar de oligarquias familiares? Estamos presos até hoje na história das capitanias hereditárias, famílias mandando e desmandando, e a população, né, em busca de um taco do poder, de um naco do poder. Deixe a gente também ter algum espaço na sociedade. Mas vamos continuar. Na história Em Busca da Bucha, eu me deparei com essa entrevista do José Mindlin. Ele imigrou, a família dele imigrou para o Brasil. Eu não lembro se ele era criança quando ele imigrou, se ele acabou nascendo aqui, mas enfim. Ele foi um jurista bem famoso, etc. E ele concedeu uma entrevista longa de 2 horas para o pessoal, né? Ficou registrado na Câmara, no programa Memória Política da TV Câmara. A entrevista foi no dia 7 de maio de 2003. Então, muito tempo, né? 20 anos atrás. Entrevista de 20 anos atrás. E aí, tem as notas taquigráficas, né? Transcreveram a entrevista. E olha que interessante. Quem eram seus contemporâneos? Já adianto, o Mindlin, ele estudou na USP. Ele fala assim, ó, rapaz, olha, os líderes dos integralistas era Roland Corbusier, Ângelo Arruda, quem mais? Não sei se vocês lembram de alguns nomes da época. Walter Moreira Salles foi também meu colega de turma. Sabe os Moreira Salles que estão até aí hoje? Maiores donos das minas de nióbio do Brasil? A turma que hoje tá aí, né, no Itaú Unibanco? Olha ele aí! Ele teve lá suas inclinações integralistas, mas foi uma coisa que passou logo. Eu tinha outro colega, Manuel Ferraz de Campos Sales, Neto Campos Sales. Você vê que só a turma, né? Alto valor, geração de alto valor, todo mundo junto e misturado, na mesma sala. Todo mundo se conhece da escola. Estava no integralismo, mas se eu consigo convencer a deixar o integralismo, ele fala, ó, mas uma coisa que aconteceu interessante na faculdade foi que um dia, deixa-me ver quem eram. Vamos ver se eu lembro no curso da conversa. Convidaram-me para uma reunião em que eu devia me comprometer a manter segredo absoluto. Eu fui. Chamada bucha. Lá vai o Mindlin. Ele fala, né, do Júlio Franco, papapá. Era uma sociedade de apoio mútuo, não era maçonaria, mas era de apoio mútuo mesmo, e que fazia coisas muito parecidas com a maçonaria, porque a política brasileira era dominada por membros da bucha. Olha os presidentes. Lembra que Rui Barbosa também era membro da bucha, foi ministro de Estado. Campos Sales, que foi ministro também do Deodoro, também era. E outro, Quintino Bocaiúva também, né? Relações Exteriores. Barão do Rio Branco, né? O patrono aí das relações diplomáticas do Brasil, também. Então você vê como são as coisas. Imagina os cargos de segundo, terceiro, quarto escalão que a gente sequer, sei lá, consegue imaginar, mas que tá ali, ó. Com o B dele, ó, tocando terror e sem ninguém ver. Quem anunciou a bucha com muita energia foi o Paulo Duarte em 1924. Mas naquele tempo, os presidentes da República eram da bucha. Os cargos no Judiciário, os cargos no Congresso eram determinados pela bucha. Um amigo meu tem uma frase que fala: Jabuti não sobe em ar. Alguém botou ele ali. Eu estava sendo convidado, até com promessas mirabolantes, eu iria dirigir um jornal. Mas eu queria saber, né, quem comandava, etc, tudo mais, ppp, aí tem que ser no escuro. Tem que topar, você só sabe depois que você entra. Aí o cara pergunta, né, o Júlio Mesquita Neto, o Julinho, era um dos dirigentes? Era um dos dirigentes, sim. Júlio Mesquita Filho, eu conheci o Júlio e o Rui, filhos do Júlio Mesquita Filho, quando crianças. Eles assumiram a direção do Estado, né, do Estadão. Eu até já tinha saído, mas como voltei ao Estadão para um conselho que Júlio Neto formou, eu fiquei sendo o elemento mais antigo do Estadão. Mas naquela altura já não falava mais em bucha. Creio que não existe mais, ou se existe, é absolutamente insignificante.
Deixa ele completar esse negócio de bucha, porque é importante, né? Porque tem uma porra de entrevista, pega a nota que tá criada e fala assim: tu quer um copo d'água, tá com sede, já essa cara. Deixa ele terminar e fala da bucha. Fala da bucha. É importante. A bucha fundou a USP, a Universidade de São Paulo. Aí o Midlin fala, a bucha dominava a vida do país. Vejam a importância. Até Lacerda fala naquele livro, Depoimento. Carlos Lacerda fez uma longa dissertação para os jornalistas do Estadão sobre o papel importante da bucha e sobre o papel relevante que teve Júlio Mesquita na condução dele. Esse depoimento do Lacerda eu não conheço, mas realmente a bucha financiava estudos de gente que tivesse um potencial de atividade política. Se não me engano, Arthur Bernardes teve os estudos financiados e foi levado à presidência, e depois desapontou muito os paulistas, mas quase todas as figuras de certa importância na vida brasileira, tanto na política quanto na vida profissional, tinham sido apoiadas pela bucha. Todo mundo. Olha a formação do Estado brasileiro. Aí pensa nos dias atuais, pensa no grau de influência que as ONGs têm. Pega isso daqui e tenta transpor para os dias de hoje. Na hora que você for pensar em qualquer coisa que acontece no Brasil, quem será que tá, mexendo, as cordinhas das marionetes que a gente vê por aí? Ele falou que teve um conterrâneo dele que foi o Moreira Salles, né? Vamos falar um pouco dos Moreira Salles. Olha os dias atuais. Olha os dias atuais. Lá atrás você tinha um apoio para estudar. Hoje você tem um apoio para se eleger. Irmãos Moreira Salles investem em candidatos de esquerda e gastam mais de 2 milhões em doações de campanha. Que não é o Walter Moreira Salles, aqui já é o filho dele. A história do Brasil é um eterno ciclo. São as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, que aprendeu com o tataravô, que passou pro tataravô, que passou pro bisavô, que passou pro avô, que passou pro pai, que passou pro filho, que vai passar por neto, depois pro bisneto, tataraneto, e não para. A história do Brasil. Mas vamos. Olha essa nota. Olha esta nota da Globo. Mês passado, finalzinho, 23 de outubro, a Chevron americana compra a petrolífera Hess por 53 bilhões e garante acesso a reservas da Guiana na margem equatorial. A margem que a Marina Silva e o Lula não deixam a gente explorar. O amigo Biden tá indo. Cadê a coerência? Não tem. É pura hipocrisia. Região que se estende ao litoral brasileiro é considerada nova fronteira petrolífera. A Petrobras teve licença para explorar poço negada no Amapá, mas ela negou. E o cara é cabeludo também do Ibama. Você vê, a Chevron concordou em comprar a petrolífera Hess por 53 bilhões, um acordo que visa impulsionar a produção de petróleo. Os Estados Unidos podem produzir mais. O Brasil não. O Brasil, o Lula é PAC verde, é carbono zero. Já que o setor petrolífero dos Estados Unidos aposta num futuro duradouro. Lá eles apostam. O que é que o nosso amigo Biden também fez? Um acordão com Maduro, cancelado pelo Lula, em Barbados. Lula mandou o Celso Amorim. E esse acordo tinha sido construído desde março, pelo menos. Foi quando o Celso Amorim falou pela primeira vez em sigilo. E voltou falando, nossa, nunca vi um ambiente tão bacana, rapaz, entre a oposição do MBL e o Maduro. Porque a Corina, que tava aí, o Maduro, deu uma lapiada. Não entrou no acordão com o Biden. E, inclusive, a Suprema Corte venezuelana, depois das prévias que teve nessa semana passada, que a Marina venceu, ele já entraram em campo e falou, esteja preso, viu? Veja como são as coisas. Agora, analisa os eventos recentes. Essa mesma ideia. Será que tem alguma família dessas que a gente já conhece no meio? Ou essas elites nacionais? Os nossos grandes campeões nacionais? Será que tem uma coisa dessa no meio? Será que tem alguma coisa acontecendo no Brasil que tem alguma força nacional? Alguém patrocinando, tipo uma bucha da vida, tipo um pessoal site? Será que às vezes as coisas não saem do papel? Como é que estão sendo essas indicações? Quem que chancela quem? Hoje, beleza, pode não ter uma bucha, mas você vê que tem prerrogativas no governo Lula, Manda muito, viu? Nossa senhora! Se tem o carimbo do prerrogativas, o Lula bota no colo. No colo. Nada, um terceiro escalão tá garantido. Sozinho você não fica. Não no governo Lula. Não, o governo do vassalo do Biden tem espaço pra todo mundo. Aí pega essa mesma notícia. Eu nem lembrei que tinha essa daqui, mas essa não foi de ontem. Não foi de ontem, foi de quinta. Porque eu falei que só tinha uma notícia de ontem, que é que começa e fecha o vídeo de hoje. Os comunas estão vencendo
na energia renovável, mas seu uso do carvão também cresce e levanta preocupações. Olha a notícia que a gente acabou de ver do amigo Biden. O amigo Biden não, muito perigoso. O amigo Biden tá explorando petróleo, mas quieto. Fica quieto. O amigo Biden. Aí você vai aos comunas. O País Vermelho já instalou quase a mesma quantidade de painéis solares e turbinas eólicas do que o resto do mundo em conjunto e está caminhando para atingir o seu objetivo de energia limpa 6 anos antes do esperado. O país deve utilizar energias renováveis para abastecer quase todo o seu crescimento das suas necessidades de eletricidade. No entanto, há um outro lado desta rápida expansão que está a causar consternação aos Estados Unidos em um período crítico da diplomação climática, né? Os Estados Unidos estão preocupados. O mesmo Estados Unidos está ampliando, né, a exploração de petróleo deles. Os comunas também estão construindo novas centrais elétricas que queimam carvão, o mais sujo dos combustíveis fósseis, a um ritmo que ultrapassa o resto do mundo. Não é exagero dizer que a saúde do planeta depende dos Estados Unidos e dos comunas. Os Estados Unidos foram os países que mais injetaram dióxido de carbono na atmosfera ao longo dos últimos 2 séculos, acompanhado dos comunas, atualmente a maior poluidora. A sua vontade de reduzir as emissões determinará, essencialmente, se o planeta continuará a aquecer perigosamente. Não os Estados Unidos, é só o vermelho. As autoridades comunas defenderam as centrais a carvão como necessárias para a segurança energética nacional. O país importa a maior parte do seu petróleo e gás natural, mas possui as maiores reservas de carvão. Nos últimos anos, os comunas também investiram fortemente na transmissão de energia para ligar mais partes do país aos seus parques solares e turbinas eólicas. Aí qual é a conclusão disso daqui? Os comunas não estão nem aí, estão se desenvolvendo. Os Estados Unidos não estão nem aí e estão se desenvolvendo. Quem é o palhaço? É o Brasil. Tá todo mundo se desenvolvendo. Estados Unidos com petróleo, os comunas com carvão. Os maiores emissores. E eles apontam o dedo pra você. Eles apontam o dedo pra Amazônia. Eles apontam o dedo pro agronegócio brasileiro. Você percebe a hipocrisia? Você percebe a hipocrisia? E aí que entra o ponto. O governo Lula não tem uma agenda. Pessoal, eu vou fazer obra. É a fala do Lula que está estampada aí nos holofotes, nas matérias dos últimos dias. Ele obra, não vai ter contingenciamento, eu não vou bater a meta. Tá. Mas que obra, cara, que tu vai fazer? Qual é o plano, Lula? Qual é o plano, Lula? Cidade verde. Cidade inteligente. Isso é plano? Vai levar o Brasil pra onde? Vai levar o Brasil para onde? O Brasil precisa de energia abundante. Por que não começar? Por que não começar garantindo que o Brasil vai ser autossuficiente no refino de diesel, no refino de gasolina? Porque aí, irmão, vou até te dar uma dica, Lula. Como você quer controlar o preço da Petrobras, como você não quer praticar o preço internacional, você tem que ser autossuficiente. Porque se você não é autossuficiente, a Petrobras pode vender no preço dela. E quando acabar o da Petrobras? Porque a Petrobras não consegue abastecer o mercado nacional inteiro. Aí vai comprar no preço nacional? Aí quem que vai pagar por essa gasolina mais cara? Quem que vai pagar? Mas se você garante que tem 100% do refino, aí tu faz o que tu quiser. Aí tu peita, aí tu mostra que tua política econômica vai dar certo, mesmo botando gasolina barata, porque você consegue. Todo mundo vai conseguir comprar gasolina a R$3. Isso você vai garantir. Aí depois você garante também que a empresa, né, não vai estar dando prejuízo. Mas eu acho que daria até para vender realmente a gasolina mais barato que o mercado internacional, se o Brasil fosse 100%, mas assim, autônomo. 100% assim. Putz, agora me faltou a palavra. Você produz 100% que você precisa, né? O que não é o caso do Brasil. Então, você garantir energia em abundância é um caminho bacana. Você começar a falar de integração nacional, saída para o Pacífico, a gente tirar a BR-364 do papel, desde os anos 80, já tentado diversas vezes, e o seu governo recentemente, mais uma vez, não fez nada quando proibiram, né? A Marinha tá demais. A estrada que liga o Acre ao Peru. Não pode. A Ferrogrão? Não pode. Cadê o Leão do Tucuruí? Olha os comunas. Linha de transmissão para todo que é lado. Você tem que ter a fábrica, mas tem que ter chegando energia lá, né? Vai chegar como? Aí veja, vamos voltar no tempo. Olha como o Brasil tá fadado, parece que há governos sem uma direção. Para onde nós vamos?
E o tempo todo nós temos oportunidades, porque o Brasil segue tendo oportunidade. O Brasil segue tendo um capital humano gigantesco, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, que ainda tá bem novinha, mas já tá passando da hora. Tem recursos naturais em abundância, mas tá sempre desperdiçando. 5 de dezembro de 1930. Diário de Notícias. O álcool motor e a revolução. Este jornal foi um dos que mais ardentemente se bateram pela difusão do álcool motor no sentido de evitar o drenamento de uma grande quantidade do nosso ouro para o estrangeiro. Naquela época, o Brasil não refinava nada. O Brasil importava tudo. Sequer tinha petróleo no Brasil. A gasolina, devido à especulação, é a grande crise que passamos, se encontra em alta cotação. Quantas e quantas vezes o Brasil não passou por essa crise? Quando é que acaba o milagre econômico? Como é que começa, né, o primeiro abalo? 73. A crise do petróleo. Que a gente comentou no vídeo do Clube de Roma, que a OPEP se baseou no relatório aos limites do crescimento do Clube de Roma para chutar os preços lá para cima. Será que se o Brasil fosse autossuficiente de gasolina, de refino, ou 100% álcool, será que teria tido problema do milagre econômico? Enfim, acho que vocês entenderam. Acho que vocês vão trazer esses pontos sempre que acontecer alguma coisa na política. Cara, será que tem uma força internacional? Vocês viram como foi para garantir a democracia no Brasil, né? Financial Times mostrou como o governo Biden garantiu vitória democrática, vitória das instituições republicanas. Os bucheiros venceram. Gratidão por assistir. Inscreva-se no canal para mais.